Bom dia a todos, bem-vindos ao grande round do Hospital de Clínicas. A sessão de hoje vai ser sobre unidade de cuidados especiais, um ano de gestão assistencial baseada em evidências. A apresentação de uma unidade conceitual será feita pela professora Nadine Clausel, que é professora da URGS e vice-presidente médica do Hospital de Clínicas. Posteriormente, a doutora Andréa Garcia de Almeida, que é médica da Unidade de Cuidados Especiais, fará a apresentação do modelo horizontal de gestão médica multiprofissional. Em sequência, teremos uma mesa de debatedores com profissionais que integram a atividade dessa unidade de cuidados especiais, composto pela doutora Helena Barreto dos Santos, Sérgio Pinto Ribeiro, Maurício Sauersig, Rosana Brondani e Ana Luísa Antunes Prestes da Cruz. Eu vou pedir que a professora Nadine faça a abertura desse encontro e a apresentação dessa unidade de conceito. Muito bom dia a todos. Estava preparada para começar diferente essa atividade e eu tenho o dever doloroso de repartir com a nossa comunidade que hoje de manhã nós fomos surpreendidos com a notícia de que a nossa professora Eliana Trota, que até ontem estava aqui conversando com a gente, faleceu. Foi encontrada de manhã, onde ela provavelmente estaria indo acordar para vir para cá, né? Quem conhecia a professora sabe do comprometimento enquanto professora do Departamento de Pediatria, chefe da UTI pediátrica, uma pessoa extremamente comprometida com essas duas casas, e a gente fica um pouco sem chão, né? A gente fica um pouco sem saber como tocar o dia, e eu cheguei a passar pela minha cabeça de suspender o Grand Round hoje, quando eu soube cedo de manhã, e eu pensei, não, a Eliana não ia gostar disso. Ontem ela me pegou no final da reunião de chefias de VPM, vamos ter que dar uma pegada, o pessoal não está fazendo a capacitação que precisa do treinamento de parada cardiorrespiratória. Ela era a pessoa que liderava esse programa, e ela me disse, eu te escrevi aquele e-mail, eu preciso que, vamos sentar junto, tu tem que dar aquela pegada forte no final do e-mail para os pessoal se motivar para fazer o que a gente precisa, né? Porque a gente vai ter visita da acreditação, a gente precisa, então, intensamente preocupada com isso, a gente tinha combinado que a gente ia tomar um café hoje, daqueles cafezinhos na VPM ali, vamos terminar de escrever o e-mail juntas. E então é doloroso, mas a melhor maneira que eu acho que a gente tem de homenagear a Eliana é a gente estar aqui, é a gente mostrar o melhor que a gente pode fazer por esse hospital, que a gente siga desafiando coisas. E eu tinha pedido para o professor James para a gente fazer o round da UCE, exatamente para marcar um ano de funcionamento desse modelo, que é, uma certa forma, também uma inovação e um compromisso com algo diferente, e, eventualmente, um ano depois, ver o que deu certo, o que deu errado, vamos acertar, vamos fazer melhor. E eu acho que a Eliana muito era isso, assim, vamos lá, não vamos desistir, vamos ter aquela energia, quando não dá certo a gente tenta de novo. E hoje esse Grand Round é muito isso, né? É a gente apresentar o grupo que nos ajudou a tocar o desafio de criar essa unidade, que eu vou falar em seguida. Eu queria muito que a Eliana estivesse aqui, muito mesmo, né? E ontem, quando a gente conversou, eu pensei que ela ia estar aqui. Então, por que suspender o Grand Round? Ela está com a gente, né? Então, eu queria repartir essa tristeza com vocês e dizer que é assim, né, que a gente não é nada, né, e que a gente tem que acordar e, quando a gente está vivo, no dia seguinte, agradecer e tocar a ficha. Comprometer vocês com o que a gente quer, é fazer sempre o melhor, né, e seguir trabalhando. O velório da professora Eliana, então, o professor Paulo Carvalho está aqui, me ajuda, seu grande amigo, parceiro de muitos anos. João 23, a partir das 14 horas, em princípio, enterro para as 19, é isso. E a gente tem que homenagear a Eliana tocando para frente e tentando fazer o melhor desse hospital.
agora a gente começa com aquilo que eu tinha pensado em começar. Esses 5 minutos, eu quero então agradecer ao professor James a oportunidade de estar aqui para repartir com vocês essa nossa experiência de um ano da Unidade de Cuidados Especiais, que ela é melhor representada pelo rosto das pessoas que tocaram esse desafio conosco, atenderam ao chamado da vice-presidência médica na metade do ano passado, e vocês vão ouvir mais sobre eles quando a Andréia conversar. Mas eu queria repassar para vocês qual é esse conceito, então, de uma unidade de cuidados especiais. Nós pensamos que esse é o local, como hospital acadêmico, que é o local da inquietação. É o olhar que pode pensar que algo pode ser feito diferente, e se não é num hospital de ensino, não é em lugar nenhum. A gente pode pensar também que montar uma unidade como essa, de uma certa forma, é um laboratório, entre aspas, para testar modelos assistenciais diferentes. E que se aqui não dá certo, aqui é o lugar para tentar acertar e depois transpor isso para a realidade de saúde. E que modelo é esse que a gente pensou e que, na verdade, é o que a gente faz intuitivamente nesse hospital há mais de 40 anos? É ser muito eficientes, é ser comprometidos com o ensino, é trabalhar cada vez mais com o olhar da atenção múltipla ao nosso paciente e prover um treinamento, né? Porque só treinando, repetindo, a gente diminui a nossa chance de erro e a gente melhora a nossa segurança. Então, que essa unidade pudesse, de uma certa forma, nos trazer respostas para fazer melhor esse modelo. Que eu tenho certeza nós temos dentro de nós, era só uma questão de dar uma forma para isso. O foco de montar uma unidade como essa é todo mundo botar energia no cuidado ao paciente. Cada um com o seu papel. E a gente vai ouvir falar, né, do papel dos vários profissionais que compõem e compuseram essa atividade durante esse ano. Farmacêutica Vanelise, psicóloga Simone, nutricionista Tati, assistente social Alane, a Carmen, fisioterapeuta Daniele, a Aline, acho que uma delas está de licença ou está de férias. A nossa parte administrativa, a Rita, o Daniel. Temos uma fonoaudióloga que me foge agora. Oi, Aline, Karine. Então, todo esse grupo, em conjunto com a área médica, então, agradecimento muito grande para a Andréia, que é a médica que fica de forma horizontal nessa unidade todos os dias, faz com que esse grupo, junto com as equipes que atenderam a esse chamado, e acho que a Andréia vai falar mais sobre esses, né? A neurologia, neurovascular, a pneumologia e cirurgia torácica, para atuar precocemente e planejar as ações para cuidar desse doente que chega na unidade, otimizar os recursos humanos e operacionais desse hospital para a gente devolver esse paciente o mais rápido possível para casa, para a família e para o seu trabalho. E isso trabalhar rapidamente, ao momento que o paciente chega, todo mundo começa a olhar o que cada um pode contribuir para que isso seja feito de maneira muito eficiente. Fazer com que as pessoas e os seus grupos pudessem ali aplicar suas expertises no melhor, e pudessem desenvolver suas vocações e fazer projetos de pesquisa, fazer projeto assistencial, testar um fluxômetro diferente, testar um levantador de peso diferente. Esse é o local para fazer. E, fundamentalmente, aprender a trabalhar em equipe, trabalhar de uma forma diferente, olhar o paciente de uma forma diferente, onde, naquele andar ou naquela área geográfica, possa haver um endereço que eu sei que ali eu vou encontrar. Em tal horário, em tal dia, eu vou encontrar tal equipe, eu vou encontrar o tal recurso para o meu paciente. E esse endereço, ele precisa ser cada vez mais sedimentado na nossa cultura como uma área de referência onde eu encontro tudo o que eu preciso para o meu paciente ser bem tratado. Por fim, eu quero agradecer. O meu papel aqui é de 5 minutos, muito era para chamar a atenção da importância da iniciativa e agradecer as equipes que aceitaram o desafio, as equipes que participaram dessa realidade desse ano. A atenção multiprofissional é onde ela se tornou mais visível para o hospital e acho que ela precisa ser reforçada. Trabalhar também sob a ótica da entrega de resultados, a gente tem também que dizer que essa unidade trabalha com um olhar muito forte, ou muito presente da VPM na pessoa da Helena Barreto, a quem eu agradeço muito. Toda segunda-feira está lá no round às 9 horas para ver resultados desses desfechos, do que está acontecendo e fazer ajustes e ajudar que as equipes funcionem. Equipes que se dispuseram a ter os seus processos de trabalho revisados com crítica, e entender que a crítica ela é construtiva para melhorar.
e que a gente aprendeu nesse ano uma série de coisas que podiam dar certo, coisas que podiam dar errado, como que a gente poderia fazer para melhorar. Então, esse laboratório assistencial, ele funcionou. E, na nossa esperança, talvez a gente possa, com o tempo, replicar mais o CES no HCPA, para fazer desse um modelo que se espraia. Então, eu queria muito agradecer a turma que está aqui. Estou vendo os técnicos que desceram, a gente agradece demais vocês foram parceiros nessa iniciativa que é inovadora no hospital. E agora eu deixo realmente a bola para quem trabalhou e agradeço muito a oportunidade, professor James, da gente estar aqui. Muito obrigada. Bom dia, agradeço o convite. Agora ele vai colocar a aula para nós começarmos a apresentação. Pode passar, então. O modelo, vamos começar então com o modelo assistencial da UCE, que a professora Nadine já falou inicialmente, mas lembrando que a prática assistencial de excelência é prioritária nesses pacientes de risco nessa unidade, o atendimento multidisciplinar, ajudando no planejamento dos cuidados do paciente, de acordo com a linha de cuidado de cada equipe, a gestão operacional e a monitorização dos indicadores. Podemos passar. Então, a unidade de cuidados especiais, ela começou no dia 15 de julho de 2013, com 10 leitos para o acidente vascular cerebral, sendo 5 leitos monitorados. Em agosto de 2013, iniciou-se o atendimento à equipe da cirurgia torácica com 4 leitos para essa especialidade. E em outubro de 2013, 6 leitos para a UCE respiratória. As equipes envolvidas, então, neurovascular, pneumologia e cirurgia torácica. Qual o plano e de onde vêm esses pacientes? A origem dos pacientes da pneumo e neurologia vem da emergência. São para existe um fluxograma desses pacientes que chegam na emergência para serem internados na unidade de cuidados especiais. Esses pacientes que são admitidos pela emergência e necessitam de leito de CTI, posteriormente pode também ser transferidos para a unidade com autorização da equipe assistente. Os pacientes da cirurgia torácica internam de forma eletiva, com lista pré-estabelecida semanalmente pela própria equipe. Podemos passar. Esses critérios de internação, então, para internar na unidade da neurologia, é a doença cerebrovascular, AVC isquêmico, hemorrágico, trombose venosa, AIT. O plano inicial de internação é de 15 dias. Na pneumologia, basicamente, DPOC e asma, e DPOC em uso de ventilação não invasiva. O plano inicial também é de 15 dias, porém, atualmente não tem um tempo delimitado para esses pacientes permanecer na unidade. A cirurgia torácica, então, são internações eletivas para procedimentos e cirurgias da própria equipe, com um plano de internação de 7 dias. A nossa equipe, então, como falado anteriormente, é composta pelo administrativo, pela enfermagem, fisioterapeuta, fono, psicólogo, nutricionista, farmacêutico, assistente social e equipe médica. Esses rounds multidisciplinares ocorrem à beira do leito. O objetivo desses rounds principal é a comunicação entre a equipe, o entendimento das dúvidas e plano de cuidados do paciente e seu familiar, para que eles possam solucionar suas dúvidas, diminuir as angústias do que está acontecendo em relação à sua patologia. E o estabelecimento de plano de cuidados diário entre a equipe, que também nos auxilia a falar a mesma linguagem com o paciente do que está acontecendo e planejado. O diagnóstico de enfermagem é de extrema importância na unidade. A enfermeira fica 24 horas na unidade em contato com o paciente, a enfermeira e os técnicos de enfermagem. Então, a educação continuada desses pacientes, que é realizado pela equipe de enfermagem, orientação do paciente e do seu cuidador para benefício, adesão, tratamento e prevenção, e avaliar também o nível de conhecimento desse familiar ou cuidador e do paciente. Podemos passar.
Em relação ao plano de cuidados de toda a equipe multiprofissional, é realizado através de um levantamento de dados, né, através de formulário para alta. E esse contato com o familiar e cuidador, a gente marca horário à beira do leito para conversar com esses pacientes, toda a equipe multiprofissional, em tempos diferenciados, convida eles a participar do grupo de apoio multidisciplinar, fornece material educativo, orientações do cuidado com o cuidador, que é de extrema importância, a avaliação dos efeitos possíveis adversos, que é muito importante o papel da farmacêutica aqui, que é a Vanelise, a reconciliação das medicações de uso domiciliar, né, para que a gente possa aproveitar essas medicações também na alta, e o contato com a UBS de referência, verificando os recursos que esse paciente tem para o atendimento pós-alta. Essa é a nossa equipe, então, a fono, as fisioterapeutas, né, a Dani, a Camila, a Débora, a Aline, psicólogo, assistente social, a equipe de enfermagem, a farmacêutica Vanelise, a nutricionista Tatiana e o administrativo composto pelo Daniel e a Rita. A equipe de fisioterapia tem um papel importante na unidade, é fisioterapia 2 vezes ao dia, motora e respiratória, tendo uma prioridade para respiratória nos finais de semana. Essa equipe faz um treinamento com BIPAP, tem pick-up de atendimento ao AVC para fisioterapia, banco de dados e indicadores assistenciais. Pode passar. Então, vamos aos resultados. Em relação ao número total de internações por especialidade na UCE, nesse 1 ano de segmento, a gente teve 374 internações por AVC desde julho até atualmente. Lembrando que a pneumologia começou em outubro e esse número de internações foi 91, e na cirurgia torácica, começando em agosto, foi 96. Outras especialidades internaram 245 internações por outras especialidades. Podemos passar? Em relação ao número de internações por mês, a gente observa nas curvas que a UCE Neuro teve um pico inicial de início na unidade, assim como as outras UCE Torácica e Pneumo, que foi em agosto e setembro, e depois se manteve estável esse número de internação na unidade. Podemos passar. Em relação ao número de altas por especialidade, então foram 382 altas na neuro-AVC, 91 na pneumo e 84 na torácica. Em relação a esses dados são da CCIH, em relação à taxa por infecção pulmonar nosocomial, a gente observa que as 3 especialidades, a pneumologia chama a atenção que é nula a taxa de infecção nosocomial pulmonar nesses pacientes. A cirurgia torácica teve 2 pacientes que permaneceram em fevereiro e maio, maior tempo de internação, em torno acima de 30 dias, então tem esse pico na curva da cirurgia torácica. Pode passar. Em relação à taxa por infecção primária de corrente sanguínea por passagem de catéter central, a UCE, essa taxa também foi nula depois de agosto de 2013, não teve infecção. Pode passar. Então, em relação aos indicadores, percentual de alta até 12 horas nas especialidades. A gente teve um aumento no número de altas antes e após a UCE, comparando na neurologia. Esse número de altas também foi maior pós-UCE na cirurgia torácica e na pneumologia, lembrando que começou mais tarde, né, a gente vê um pouco menos de alta até 12 horas após a UCE. Pode passar. Em relação do percentual de admissão até 16 horas, que é importante que a própria equipe veja o seu paciente, faça a nota de internação, só ver no próximo dia. Então, se o paciente recebe alta precocemente e é admitido até as 16 horas, a própria equipe olha o paciente, a gente vê que
As admissões aumentaram após o CE, tanto na neurologia quanto na pneumologia, essas admissões até às 16 horas. Cirurgia torácica é internação eletiva, então pode variar aí o percentual de admissão. Podemos passar. Em relação à taxa de reinternação dividida por semestre, antes e após o CE, a gente observa, comparando neuro-UCE com neurogeral, torácica e pneumo, também comparando o geral com o CE, que a gente teve na neuro e na pneumo maior aumento da taxa de reinternação em 7 dias, mas isso também aconteceu na neurogeral e em relação à pneumo a gente tem essa diferença. Então, a pneumo começou em outubro, então no primeiro semestre, de outubro até o final de 2013, a gente não teve reinternação. Podemos passar ao próximo. Em relação à média de tempo de internação em dias, a gente vê comparando especialidade com o CE, a gente vê uma queda do número de tempo de internação de 13 dias para 11 dias na pneumologia, na neurologia de 12 dias para 9, e na cirurgia torácica se manteve estável com o plano inicial deles de 7 dias. Podemos passar? Então, a gente tem os dados gerais, agora a gente vai entrar nos dados relacionados a acidente vascular cerebral, que está estruturado desde 2006 com banco de dados. Então, essa unidade, a UCE para o AVC, é uma unidade AVC integral, na qual a gente dá continuidade ao tratamento da fase hiperaguda, que é realizada na UV, com reabilitação precoce e investigação etiológica completa. 81% desses pacientes que são admitidos na emergência internaram na UCE. Podemos passar. Esse é o checklist do atendimento do AVC, então, realizar, que são os indicadores, realizar a profilaxia de TVP até o 2º dia, alta com anticoagulante para AVC cardioembólico e antiagregante para AVC não cardioembólico, início de antiagregante até 48 horas da admissão, alta com estatina e alta com plano de terapia preventiva e reabilitação. Podemos passar? Em relação aos indicadores, avaliando 1.314 pacientes no nosso banco de dados, pré-UCE com pós-UCE, a gente avalia que os pacientes pré-UCE, nenhum era mobilizado precocemente do leito. Então, e das taxas de avaliação também de rastreamento para disfagia, pós-UCE, essa taxa foi a 65%, que é uma taxa muito boa em relação à prevenção de aspiração, que é a bronquopneumonia é um fator que aumenta a mortalidade do paciente. A gente tem aqui uma anticoagulação na alta, 23%, mas nosso AVC cardioembólico, a taxa foi 25%. Então, é uma taxa boa de anticoagulação na alta. Podemos passar? Em relação a outras variáveis, a idade média foi 65 anos, não teve diferença entre os grupos. O diagnóstico de AVC também, na grande maioria, é AVC isquêmico. Aumentou um pouco os stroke mimics pós-UCE. Em relação à fisiopatogenia do AVC, também se manteve semelhante entre as diferentes classificações. E a trombólise, também percentual, foi semelhante. Podemos passar ao próximo? Esse slide é importante para nós, foram 1.618 pacientes, comparando pré e pós-UCE, e a gente vê aqui diferenças importantes na mortalidade, no tempo de internação em CTI, na taxa de mortalidade por AVC isquêmico, na taxa de bronquopneumonia e de passagem de sonda nasentérica. Então, mostrando que a nossa unidade diminui mortalidade, como é vista na literatura, e diminui complicações como bronquopneumonia, e com o rastreamento da neurofono, a gente diminui a necessidade de sonda nasentérica. Podemos passar ao próximo? Essa é um slide de organização do atendimento do AVC no Hospital de Clínicas, antes de 2006. 2006 começou a trombólise, a gente tinha uma média de internação de 22 dias, com a implantação da unidade vascular, isso caiu para 12 dias, e com a unidade de cuidado especial caiu para 5 dias.
Pode passar o próximo. Esse desconfigurou um pouquinho. Alguns estudos demonstram que mulheres mais idosas têm maior mortalidade em unidades de AVC. Então, aqui a gente vê que realmente as nossas pacientes mulheres com AVC são mais idosas, pode passar o próximo, mas elas não têm um aumento da mortalidade. Pode passar o próximo. Em relação à escala de incapacidade funcional pós-AVC, que é de 0 a 6, 6 é óbito, 0 é nenhum sintoma pós-AVC, o paciente é admitido sem deambular, que é o ranking 4, ele tem alta deambulando, que é o ranking 3, e em 3 meses ele já está com o ranking 2, ou seja, ele não precisa de ajuda para as suas atividades da vida diária. Pode passar. Em relação ao Bartel, que avalia atividades do autocuidado, higiene, eliminações, transferência cadeira-cama, ela é de 0 a 100, ou seja, o paciente entra dependente e sai independente com Bartel acima de 50. Pode passar o próximo. E essa taxa é muito importante, que é a contribuição importante da fisioterapia na unidade. 81% dos pacientes têm saída do leito nas primeiras 24 horas. Antes da UCE era 0 essa taxa. Pode passar. A gente tem um grande agradecimento para a fisioterapia, que está sempre tentando aprimorar as técnicas de reabilitação. Então, usando games, que a gente já vê na literatura, para reabilitação, terapia do espelho, para auxiliar na mobilização do membro parético. E a Dani, a grande Dani, encontrou esse equipamento para ajudar na mobilização dos pacientes, também na deambulação e reabilitação que estava no hospital, em algum andar sem utilização. Pode passar? Então, nosso paciente sendo beneficiado. Pode passar. Campanha, a equipe toda participando da educação continuada dos pacientes na campanha do Dia Mundial do AVC. Pode passar. E o que mais a gente quer aprimorar? A gente quer fornecer material educativo para o paciente já na emergência, a elaboração do manual, grupos de apoio para orientação na unidade, valorizar a crença de cada paciente para apoio ao tratamento e capacitação dos profissionais em todas as especialidades 2 vezes por ano. Pode passar. Agradecemos a equipe da emergência, administrativo, admissão e enfermaria, pelo apoio. Pode passar. Essa toda a nossa equipe, pode passar. E a gente deu os primeiros passos, mas ainda a gente tem bastante coisa para construir. Obrigada. Eu gostaria de... Alô? Bom dia. Bom dia. Alô? Eu gostaria de convidar os participantes para o debate, então. Enquanto vocês se deslocam, eu vou projetar as questões para a sessão interativa, fazer uma leitura rápida. Eu acho que o público já está familiarizado com o sistema de votação. Essa é a primeira pergunta. Qual você julga ser o principal objetivo do round na enfermaria? Treinamento de profissionais da saúde, estabelecimento do diagnóstico do paciente, discussão do plano terapêutico do paciente, discussão do planejamento de alta do paciente e integração da equipe multidisciplinar. Podem votar. Helena, gostaria de fazer algum comentário? Na verdade, a gente... Vocês estão ouvindo? Qualquer resposta delas é correta, né? E a gente está discutindo aí com as equipes da UCE e outras equipes o formato do round, né? E quais são os objetivos dele e como é que a gente pode contemplar todas essas necessidades, né? Porque ele é um excelente momento de treinamento e capacitação para todos os profissionais de saúde. E aqui no hospital universitário
isso também é um objetivo, porque nós temos também essa missão de formar pessoas, né? Ele, nos nossos pacientes, porque ele já vem da emergência, o foco não é tanto o estabelecimento do diagnóstico, ele já foi dado, e algumas vezes eles passam mais tempo na emergência, mais tempo inicial na emergência, já vem com um diagnóstico feito, mas ele também pode ser um momento de repensar o diagnóstico do paciente, porque a gente avalia com mais calma e tem mais dados. É um momento ideal para a gente discutir o plano terapêutico de todos os profissionais que cuidam do paciente, né, e que avaliaram ele, sim. Também serve para discutir o planejamento da alta do paciente, e isso é uma coisa bem importante, por isso que a gente tem aquele plano de alta, que é rediscutir toda essa, não só o momento da saída, a hora da saída do paciente, mas como é que a gente planeja a saída dele. No hospital, os nossos pacientes são pacientes complexos, eles precisam de uma organização da sua vida depois da saída do hospital, para que a gente diminua a taxa de reinternação, não aquela de 7 dias, porque aquela não mede só isso, mas a de 28 dias, né? E é um momento ideal para a integração da equipe multiprofissional. Então, na verdade, essa pergunta também é uma reflexão para todo mundo repensar aí como é que a gente pode melhorar o round na enfermaria dentro do hospital. Vamos para a segunda questão. Um checklist estruturado para orientar a discussão durante o round não faz nenhum sentido, pode ser uma barreira para a comunicação com os pacientes, pode auxiliar na discussão da equipe. Podem votar. Ok? Parece bem transparente. Fácil, né? Essa. São só para a gente refletir. Só o item 2, ali assim, ó, sim, ele pode ser uma barreira para a comunicação com os pacientes, porque a gente fica no round centrado muito na discussão nossa, e alguns estudos mostram que a gente não prevê, não considerar a necessidade do paciente, ou que a expectativa dele durante o round pode diminuir a satisfação do paciente e dos seus familiares, né? Então, tem vários checklists propostos na literatura, inclusive alguns no mesmo modelo do checklist da cirurgia segura, com o sign-in, com o início do round, né? E a cada momento com o paciente, o time-out, que é aquele momento para ver se está tudo compreendido sobre o paciente, e o depois, que é para ver se o paciente compreendeu, tá? Enfim, então a gente também está estudando isso aqui no hospital, e junto com a equipe da UCE, são esses aprimoramentos, né, de alguma maneira, assim, para que a gente tenha é como se fosse uma pauta de uma reunião, para a gente não esquecer de discutir alguns assuntos, principalmente assuntos de segurança do paciente, se a gente tem profilaxia para trombose venosa prescrita para o paciente, alguma interação medicamentosa que possa estar presente, a gente não tenha percebido, mas ele pode ser uma barreira para a comunicação com os pacientes, e a gente precisa aprender a lidar com isso também. Como é que a gente faz um round à beira do leito, contemplando privacidade, contemplando a necessidade do paciente também, que se sente um pouco constrangido de estar deitado num leito, numa roupa não adequada, é diferente de uma consulta, né? Com um monte de gente, só ele ou só o seu familiar. Terceira e última pergunta. Qual dos indicadores abaixo mede segurança do paciente internado? Reinternação em 7 dias, tempo médio de internação, percentual de pacientes internados até as 16 horas e taxa de queda do leito. Podem votar. Todos os convidados são bem-vindos para fazerem comentários. Helena?
Taxa de quedas no leito que vê segurança, né? Não dano ao paciente durante a sua internação. Bom, nós vamos abrir então para discussões, comentários, perguntas. Essa é uma iniciativa bastante interessante por parte do contexto tanto médico como administrativo do hospital, numa visão que praticamente tem predominado em todos os grandes centros de assistência à saúde no mundo, que é a visão biopsicossocial. Por trás desse contexto assistencial está a visão biopsicossocial, de acompanhamento do paciente em todas as suas necessidades assistenciais durante o período em que se encontra dentro da instituição e todo o planejamento de reencaminhamento e de reintegração desse paciente à sua condição familiar, profissional e social. Professora Lúcia, gostaria de fazer uma pergunta? Eu gostaria de fazer um comentário. Na verdade, nós temos uma equipe multidisciplinar que trabalha há muitos anos no transplante, onde tem fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, enfermagem, assistente social, que é digamos assim, é absolutamente indispensável. Aliás, todos são, pela questão da alta, eu até ontem mencionei isso. Eu gostaria apenas de trazer um outro... nós funcionamos de uma outra maneira. Nós não podemos fazer uma visita à beira do leito. Nós não podemos botar 15 pessoas dentro do quarto de um imunossuprimido que está isolado com o ar filtrado. Então, o nosso round é fora. Então, não tem... Eu apenas queria colocar que também existe essa modalidade em certos locais em que não há a barreira de você conseguir, entre outras coisas, discutir a morte, que é uma coisa que, para uma equipe toda, de repente o paciente morreu, e isso foi uma coisa que, com o longo do tempo, foram nos dando conta que morreu, sumiu do round. E aí, daqui a pouco, a gente começou a discutir o que aconteceu com aquele indivíduo que morreu, por que morreu, por que não morreu, como é que foi, o que houve, poderia ter sido... Enfim, eu estou falando só em termos de adir alguma coisa, tá? A discussão, não sei. Comentário de algum dos participantes da equipe multidisciplinar de assistência, vocês gostariam de acrescentar algo em relação à apresentação que foi feita? Gazanda, por favor. Eu queria parabenizar as apresentações, principalmente a criação da unidade e o esforço diário que é o pessoal que trabalha do lado ali, à beira do leito, manter isso. Olhando os números parece uma coisa fácil, mas eu estou paralelamente acompanhando uma coisa muito difícil. O hospital teve essa iniciativa, que já na literatura tem uma evidência forte, assim, justamente o hospital escolheu essas 3 áreas onde realmente é mais forte. Mas a gente olha alguns dados que a Andrea apresentou, e a gente surpreende porque parece que algumas coisas são piores. Eu não acredito. Eu tenho plena convicção que é melhor em tudo. É porque quando tu compara, por exemplo, a neurogeral, a pneumogeral com os pacientes, tu está selecionando aqueles pacientes da unidade. Então, tu pode ter paciente... Acho que é difícil tu comparar com o geral, porque justamente o paciente que tu poderia parear para mostrar que teu cuidado é melhor, eles estão fora do geral. Né? Então, realmente é uma comparação difícil de fazer. E alguns resultados que tu mostrou que parecem invertidos ou nem mostrou significância, eu não acredito. Eu acredito que a unidade vai ter melhora em vários aspectos, só tu achar um pareamento melhor, que não é fácil, né? Tu conseguir, porque justamente tu seleciona os pacientes que tu quer naquela área. Talvez até a própria questão dos tipos de indicadores escolhidos façam parte da curva de aprendizagem. Talvez o melhor depoimento seja dado pelos serviços que participam e qual a sensação que eles estão tendo em relação a essa assistência. Sérgio. Bom dia a todos. Eu cheguei um pouquinho atrasado, estava uma aula já, um compromisso antigo de uma aula já de 2 meses.
que também não é bom. Uma aula para graduação no horário do Grand Round também não é o que a gente quer. Em todo caso, eu tinha esse compromisso, fui lá, então não assisti às apresentações, assisti o finalzinho da apresentação da Andréia, mas primeiro parabenizar a VPM, a professora Nadine e o grupo todo da VPM pela implantação da Unidade de Cuidados Especiais. Essa é uma luta nossa, que eu me envolvi bastante de uns anos para cá, em criar áreas temáticas, e a professora Lúcia já acabou de colocar uma das áreas temáticas criadas no hospital há uns anos atrás, que é a área de transplantes de medula óssea, né? Que é uma área temática, foi feita uma área específica para aquilo lá. Antecessores desta área temática são, obviamente, as unidades de terapia intensiva, a UTI geral, que é uma área temática de pacientes criticamente enfermos, unidades coronarianas. Então, isso são áreas temáticas que nós, de uns anos para cá, começamos a pensar em criar no hospital. Eu tive a oportunidade de participar da criação da unidade de germes multiresistentes, que existe hoje aqui, que funciona também muito bem nesse padrão. Qual é o objetivo dessas unidades? É justamente fazer com que todos nós trabalhemos juntos. Parece fácil, mas não é fácil, principalmente para o médico que tem algumas dificuldades de trabalhar junto com os outros. E eu falo porque eu posso falar. Então, eu acho que tem sido uma experiência excepcional. A Pneumo, então, falo agora em nome da Pneumo, ela entrou há pouco tempo nesse processo e nós estabelecemos um diagnóstico. A Pneumo tem vários diagnósticos e várias doenças que poderiam se beneficiar de uma unidade de cuidados especiais. Tanto que meu pedido foi para 20, ganhei 6. Né, professora Nadir? Pedi 20 lá, um ano e meio atrás, leitos, ganhei 6 e pelo menos beiço, está muito bom. Não é? E por quê? Então, nós, com 6 leitos, nós definimos qual o paciente se beneficiaria de cuidados multiprofissionais. Não que todos não se beneficiem, gente, vamos deixar bem claro. Acho que todos os pacientes se beneficiam muito dos cuidados multiprofissionais. Mas nós escolhemos a DPOC, que é uma doença prevalente e que, com manejo rápido de alguns dias, nós conseguimos reverter a maioria das exacerbações que ocorrem na doença. Nós não temos todos os números ainda, não é? E claro que também neste grupo o orientador daquele momento faz diferença também. Então, as minhas características como orientador são diferentes de outros colegas meus que têm outras características médicas. Então, os resultados são diferentes de mês a mês. Não dizendo que o meu seja melhor, tá? Então, isso é importante, nós temos essa perspectiva. O que a gente tem visto ainda? Eu acho que o resultado é maravilhoso, nós vimos a diminuição de tempo de internação, não está bom ainda, mas eu acho que a gente pode chegar lá, chegar em números melhores. Não é? O que está acontecendo? Nós ainda estamos demorando muito tempo para o paciente selecionado da emergência chegar na unidade. Isso por vários motivos que não cabe aqui agora a gente discutir, que nós conhecemos, e com a comunicação, com o tempo, nós vamos conseguir fazer com que esse paciente chegue mais rápido e principalmente saia mais rápido da unidade, tenha alta mais rápido, que é o nosso objetivo geral, gerando um número de leitos maior disponíveis para o paciente da emergência e até dos eletivos, que foi discutido ontem na reunião das chefias. Então, o que eu posso dizer é que a experiência tem sido excepcional. Sou torcedor dessa ideia, por ter participado da ideia de várias áreas temáticas como esta, e a pneumologia está embutida em conseguir melhores resultados a partir desse momento. Maurício? Bom dia, eu também cheguei tarde, eu estava numa cirurgia um pouco complicada. Eu sempre fui fã, né, de áreas temáticas, e eu acho que é o futuro aí, talvez, para o nosso hospital. Nós temos assim alguns indicadores no nosso serviço interno que demonstram que está ocorrendo e o efeito da área temática sobre alguns indicadores muito importantes. Bom, por exemplo, uma equipe cirúrgica precisa de um planejamento de internação dos pacientes para ocupar o bloco, para a gente resolver os problemas.
E um dos grandes problemas de uma equipe cirúrgica é conseguir internar os pacientes que estão agendados, né? Então, desde que a gente começou com a UCE, isso não teve mais nenhum problema de planejamento e internação de pacientes. Outro, complicações. Isso eu não tenho o número, mas a gente vê. Complicações respiratórias, pneumonia, que é uma das grandes morbidades, né, de um paciente pós-operatório de cirurgia torácica. Problemas no manejo do dreno, né? Dreno clampeado, dreno desconectado, dreno mobilizado. Então, assim, o manuseio do paciente, a gente vê que houve assim, uma grande qualificação, e a qualificação, eu acho, em equipe multidisciplinar. A gente já tinha a Maria Elaine, que é a nossa fisioterapeuta, então a gente já tinha uma ideia de como trabalhar com outros profissionais de outras disciplinas, então isso só vem a enriquecer e para trazer frutos. Professor Luda. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o trabalho de vocês, a iniciativa da VPM. Nós, do Grupo Pediátrico, nós nos consideramos também uma área temática e nós também estamos caminhando, talvez, para uma unidade de cuidados especiais. Eu gostaria só de saber de vocês como é que vocês lidam com essa questão assim, que o paciente tem benefício durante a internação, isso não tem dúvida. Como é que vocês fazem na alta desses pacientes? Quer dizer, como é que vocês conseguem devolver esses pacientes para a rede? E como é que vocês lidam ainda com essa taxa de reinternação? Eu digo isso nos pacientes que vocês mostraram que são dependentes de ventilação não invasiva. Como é que vocês... Eu quero aprender isso com vocês. Eu posso tentar um esboço disso. Na pneumologia, os nossos pacientes, em geral, são crônicos, né? Tirando as pneumonias, nossos pacientes são crônicos. Então, a taxa de reinternação ela é esperada. Nós não podemos não esperar que um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica ele não reinterne. Ele vai reinternar. O que nós queremos é uma internação mais breve e que ele se beneficie da estrutura que nós temos no hospital terciário e dos profissionais que aqui trabalham. Então, essa é a nossa ideia, diminuindo o tempo de internação, diminui também as contaminações, germes muito resistentes, etc. Então, mas nós não podemos esperar que ele não reinterne. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nesse período que nós estamos participando, não foi só a DPOC que internou, nós internou por motivos vários, não é? Nós estamos numa fase de namoro ainda, quase noivado, de fazer com que a gente consiga selecionar o paciente mais adequado que vai se beneficiar dessa estrutura. Internou fibrose pulmonar também, alguns casos. Então, esses ficaram muito tempo internados, fazendo a curva, né, obviamente, ir lá para cima. Mas foi por motivos vários que acabou chegando esse paciente. Pacientes dependentes de ventilação não invasiva, já em casa chegaram na UCE também, que não deve, não tem porquê, porque não vai se beneficiar daquela estrutura daquele momento. Então, esse é um ponto da taxa de reinternação. Segundo, rede, não. Nós não, né, talvez está aberto a discussão, nós não encaminhamos da internação para a rede. Nós encaminhamos para os nossos ambulatórios e de lá, quando o paciente está apto, em condições de ter alta do nosso ambulatório, que é raro de acontecer também, são pacientes crônicos que se beneficiam, aí eles vão para a rede, com muita dificuldade de encaminhar para a rede. Então, essa é a nossa realidade da pneumologia. Dentro da área da neurologia do AVC, a gente já conseguiu ter algumas UBSs que, quando o paciente sai, já é feito o contato com essa UBS para fazer a visita em casa. Os pacientes também têm o retorno no nosso ambulatório, mas tem algumas UBSs que a gente já conseguiu isso. A outra coisa que a gente sempre tenta buscar dentro da parte também do AVC é capacitar a família desde o primeiro dia a entender o que o paciente não vai sair dali sem a sequela. Desculpa, acho que o termo mais correto não é a sequela, sem, digamos, a hemiparesia, o déficit motor. É ensinar eles como fazer para tirar de uma forma mais fácil esse paciente da cama e sentar. Né? É para aquilo não assustar tanto o paciente, tanto a família, na hora da alta, eles estarem mais preparados. Então, desde o primeiro dia que o paciente chega na UCE, a gente já começa a trabalhar na hora do round, pensando na alta, né? E eu acho que esse é o ponto principal que a doutora Nadine colocou na abertura e que é o principal.
O foco nosso tem que ser o paciente. Quando a gente faz o round, e o round é multidisciplinar, com a fono, com a fisioterapeuta, com a assistente social, o paciente e a família sente isso. E eles têm abertura para poder fazer as perguntas. E assim a gente vai preparando esse paciente e essa família para a alta posterior. Rosane, parece que os indicadores em neurologia são mais claros, né? E essa conduta, tanto na avaliação dos indicadores como no acompanhamento do paciente após alta, diz respeito só aos pacientes neurológicos, ou é algo que está se estendendo a todas as outras equipes que participam dessa unidade de cuidados horizontal? Bom, eu tenho que falar em relação aos pacientes neurológicos com AVC, né? Nós temos bons resultados. Eu acho que uma das coisas que a gente sempre buscou é reduzir a necessidade de internação em CTI. Se conseguiu isso, reduzir a mortalidade, né? Reduzir também as complicações pela imobilidade. Então, uma das coisas que sempre se busca é a mobilidade precoce, é o paciente sair já nas primeiras 24 horas do leito, reduzir taxas de infecção respiratória, reduzir taxas de infecção urinária. Vou dizer que quando a gente abriu, e eu abri a UCE da neurovascular, uma das dúvidas que a gente tinha na discussão é, e aquele paciente com AVC extenso, ele tem que vir? Ele vai ter benefício? Um AVC de toda uma artéria cerebral média. A gente conseguiu uma paciente de 84 anos com AVC de toda a artéria cerebral média não ter broncopneumonia, algo que eu nunca tinha visto todo esse período como residente, como contratada, né? Então, a impressão é que isso foi devido à multidisciplinaridade. Não tem dúvida, a gente não tem dúvida em relação a isso, e é toda a questão da parte da integração desses multiprofissionais que estão ali trabalhando em conjunto. Nós vamos ver a visão da equipe colocar... de enfermagem. Sim, reforçando o que o pessoal já comentou, estou um pouco sem voz, quase internando lá na pneu. O que traz o multiprofissional, que é o resultado? Tem momentos no turno da manhã, principalmente, que quem vai atender o paciente, a gente faz uma escalinha. Então, essa diferença de tu trazer esse cuidado precoce, gente, né? Tu traz o momento que tu traz o cuidado precoce, tu faz a diferença em relação aos demais pacientes. Como o doutor Sérgio colocou, todos merecem, mas a gente ainda não tem perna para todos. Então, esse paciente, ele vai, através de toda a capacitação que a gente fez, ele vai sair do leito precocemente, junto com o trabalho da equipe. A enfermagem, a gente discute com o físio, discute com a fono, vamos lá, o que vamos tirar, vamos levar para o corredor, vai caminhar, tem que comer, senta, não senta, come, não, vamos tentar que ele coma antes de instalar a sonda. Então, o cuidado com o familiar, gente, quando ele sai capacitado, porque a gente já trabalha. Internou o paciente, tu pergunta, quem será o cuidador? E aí esse trabalho ali diário. O paciente vai para casa com a sequela maior, com a sequela melhor. Quem vai cuidar? Quem vai alimentar esse paciente? Quem vai trocar esse paciente? O que tu pode buscar na rede básica? Então, essa é o diferencial multiprofissional, porque todos vão participar do plano de alta. E esse plano de alta inicia no momento que o paciente interna, à tarde, antes das 16. Então, esse também é o que a gente está buscando, porque a equipe que está trabalhando com ele, não deixar para o pessoal, o enfermeiro da noite, porque tem uma sobrecarga maior. Então, esse é o diferencial de preparar o paciente para a alta junto com o familiar. Nós vamos voltar um pouquinho a essa questão, mas tem mais uma pergunta. Olá, boa tarde. Meu nome é Diego, sou residente em Medicina de Família. Gostaria de parabenizar toda a equipe e eu acho louvável essa atitude de entrar em contato com a unidade de saúde para continuar o manejo desse paciente. Eu acho que a gente precisa capacitar, sim, a atenção básica para lidar com esses pacientes, porque ela é a coordenadora do cuidado desses pacientes, né? Se tiver alguma exacerbação, alguma outra coisa, é a atenção básica que vai ter que manejar esse paciente, ou que seja encaminhando para o hospital, ou tratando ali na atenção básica mesmo. Eu acho que capacitar a família é muito importante, né?
E eu gostaria de perguntar se o hospital, como um todo, além dessa atitude da UCE, tem como um plano, assim, um programa de atenção domiciliar, alguma coisa para aumentar o contato do hospital com a atenção básica. Oi, Diego. Não, acho que o hospital tem que se focar nas coisas que cabem ao hospital, na verdade. A gente tem tido essa discussão, já tivemos algumas reuniões sobre o programa Melhor em Casa. Realmente, nós não podemos fazer tudo. Então, a rede, o que é da rede, acho que nós podemos trabalhar com a UBS, e acho que essa integração com a nossa UBS vai crescer. Agora a gente vai conseguir enxergar melhor, até no AGHU, né, que a UBS está agora entrando, mas não, programa de atenção domiciliar, o hospital não tem condições de fazer. Vamos fazer bem feito o que a gente tem que fazer aqui dentro, e já é muita coisa. A gente tem dentro da linha de cuidados da portaria publicada para o AVC, a linha de cuidado envolve a unidade básica de saúde. Então, em relação ao acidente vascular cerebral, está sendo feita a capacitação e educação continuada desde a unidade, campanhas do AVC, unidade básica de saúde, fase pré-hospitalar, hospitalar. Então, está sendo treinado todas as etapas da linha de cuidado em relação a isso. Mas isso é da organização da linha de cuidados do AVC mesmo, que a UBS é treinada. Queria voltar um pouquinho às colocações da Ana e provocar um pouco a equipe multidisciplinar de assistência em relação à administração de conflitos. Vocês perceberam isso, Ana? Outras pessoas que participam da equipe assistencial, vocês perceberam que houve uma maior exteriorização dos conflitos e como isso foi encaminhado, se realmente essa impressão existiu? Acredito que sim, né? A gente é multiprofissional, mas isso é bem resolvido na reunião de segunda-feira. A gente, todas as segunda-feira, tem reunião administrativa, participo multiprofissional, a doutora Helena que dirige, e ali, se tiver alguma pendência, a gente já resolve. Tranquilo. Helena quer fazer um comentário? Eu queria, antes de comentar sobre isso, desculpa, eu queria falar um pouquinho sobre os indicadores que eles causaram um pouco de impacto aqui. Os nossos indicadores são maravilhosos. O que interessa para nós é desfecho do paciente. Os nossos indicadores que a gente viu da neuro são ótimos. A gente agregou simplesmente uma organização do cuidado ao paciente, nenhuma terapia nova, como foi a unidade vascular, que diminuiu o tempo de internação, e a trombólise, né? Os nossos pacientes trombolizados têm o mesmo percentual e a gente melhorou o desfecho, o resultado final. Na pneuma, a gente não está acompanhando isso ainda, mas tem indicadores para essas unidades, por exemplo, orientação para cessação de tabagismo, orientação para uso de terapia inalatória, busca de atendimento de emergência para esses pacientes. Tem várias coisas na literatura que mostram, que a gente pode acompanhar também. Então, e esses indicadores que tem aqui são meio de trabalho do hospital. A taxa de reinternação em 7 dias nem existe na literatura, é um indicador nosso. Quando a gente começou a diminuir o tempo de internação, a gente pensou, será que está impactando em pacientes voltarem mais precocemente? Se a gente for ver a taxa de reinternação em 28 dias, ela é muito semelhante para todo mundo, continua, que é isso que tem benchmark na literatura, inclusive, né? A internação antes das 16 horas é um objetivo para todos os pacientes do hospital. Agora, com o UNIR, a gente já tem uma lista de pacientes prontas, porque o que demorava muito era qual é o paciente que vai subir, se a gente, além de liberar o leito depois das 16 horas, não soubesse qual é o paciente. Mas desde que a gente começou com a UCE, então, antes do UNIR, a gente já tinha a lista dos pacientes a partir de critérios construídos. Então, só para diminuir, assim, os nossos indicadores são fantásticos. Quero dizer isso para assim, e é importante lembrar isso, assim, montar uma linha de cuidado, assim, um paciente específico com a complexidade que esses pacientes têm, tanto os respiratórios quanto do AVC, e definir que não é a equipe médica que vai ordenar só o cuidado, ou seja, eu identifico qual é a necessidade do meu paciente e daí chamo o outro profissional. Não, esse profissional, quando o paciente chega na unidade, é isso que ela está dizendo. Já se sabe o que tem que se fazer. Cada um já sabe porque tem os papéis definidos e tem a comunicação e vai se melhorando a informação sobre o paciente à medida em que a gente vai conversando sobre os pacientes diariamente nessa integração que é o round, né? Então, isso é uma coisa importante. Essa definição de papéis já era algo pré-estabelecido ou vocês estão construindo esse processo? Tem os modelos na literatura, né, de unidades de cuidados de AVC, tanto que de cuidados com pacientes que
insuficiência respiratória, na verdade com doença obstrutiva crônica, e nesses pacientes também a questão da discussão de cuidados paliativos, porque isso e de não fazer ventilação invasiva, enfim, também é uma coisa importante que a gente pode medir. Outras equipes, por exemplo, de cuidados da hemato, a pediatria também tem isso, ou seja, são linhas de cuidados que já estão estabelecidas e a gente vai buscando, claro que tem um aprendizado do jeito de fazer do Hospital de Clínicas, né? E a gente vai construindo. A gente tem um profissional novo aqui no hospital, que é o farmacêutico clínico, não tão novo, mas assim um papel novo para esse farmacêutico clínico, então também está se construindo isso nessas equipes, né? Não sei se alguém gostaria de fazer algum depoimento, mesmo que fosse apenas um depoimento de expressão de sensibilidade em relação a isso. Particularmente, eu vi que as equipes administrativas participam do round, que o grupo de enfermagem está todo presente, as nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticas, e isso realmente está criando uma nova cultura. Como é teu nome? Inês. Meu nome é Inês, eu sou enfermeira do Sexto Norte, tenho ficado bastante com os pacientes da Neuro, né, na UCE, e tenho trabalhado, já tive experiência anterior, na época que nós tínhamos uma AD, paciente neurológico, de fazer orientação dos pacientes e familiares para o cuidado em casa, né? E agora a gente tem várias oportunidades conseguido trabalhar com isso novamente. Acho que tem muita coisa que a gente ainda tem que fazer, mas a sensação do desespero daquela família que tinha uma pessoa independente em casa, né, ou na sua própria casa, que agora ele tem um paciente dependente de cuidados, com poucos recursos sociais, financeiros e de pouco apoio da unidade básica, o quanto a gente consegue aliviar um pouco essa família com orientação, né? De alguma forma, por exemplo, a equipe médica dá orientações em relação a medicamentos, a fisioterapeuta ia lá, dava orientações em relação à dieta para disfagia, por exemplo, a nutricionista vai lá, dá orientação para qual deve ser a dieta, a fisioterapeuta sobre mobilização, mas isso tudo era muito compartimentado, né? Tanto é que muitas vezes no round a gente se dá conta de coisas, né? Acho que todo mundo vivenciou isso, que mas tu orientou isso, mas eu orientei aquilo, e às vezes as coisas nem eram viáveis, né? Acho que a coisa mais recente que a gente teve foi em relação aos pacientes com dieta por sonda nasoenteral, né? Que eles são orientados como é que eles têm que se alimentar, como é que deve ser a composição da dieta. Não é barato, eles não tinham dinheiro para comprar. E aparece, de repente, a gente fica sabendo que, mas estão dando caldo de feijão pela sonda nasoenteral, estão dando sopa de legumes, até que eles tivessem acesso à alimentação por sonda, levava às vezes 2 meses. E eles tinham alta e tinham que alimentar por sonda, e eles não tinham como comprar todos aqueles componentes. Então, a gente começa a entrar em contato com coisas e a gente percebe que consegue mudar um pouquinho a vida daquelas pessoas se a gente investir, né, em orientação, e eles ficam aliviados, né? Eu acho que todo mundo sentiu muito isso nos rounds multidisciplinares. Então, a gente, de repente, está cuidando assim, de uma pessoa e de uma família que sofreu um transtorno muito grande, né, e que agora vão ter que mudar a vida deles e a gente tenta ajudar. É muito bom. Eu acho que era esse tipo de depoimento que a gente estava buscando, sabe? Porque, embora não os indicadores estejam em processo de maturação, a percepção é de que o grupo se sente muito incluído e que, por essa razão, a qualidade de assistência ao paciente acaba sendo muito maior, porque todos estão focados na assistência ao paciente, todos verificam que a sua atividade, de alguma forma, redunda como resultado final a qualidade da assistência ao paciente. Nós estamos fazendo juntos um manual de orientação para essas famílias, né, para esses pacientes, e temos a ideia de fazer o grupo multidisciplinar com a equipe e os pacientes e familiares, né? Mas ainda teremos pernas para isso, mas isso também faz muita diferença, eu acho. Excelente ideia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, valorizar a iniciativa do hospital, através da professora Nadine, pelo desenvolvimento dessa ideia, que é uma ideia seguramente vitoriosa, e nós vamos estar, provavelmente, nos próximos anos, reiterando esse conceito. Muito obrigado a presença de todos.